somos uma igreja missionária. E hoje nós vamos falar sobre nada mais, nada menos que unidade. Unidade. Fala para o seu irmão assim: unidade. Olha para o outro, diga assim: unidade. É isso aí. Nós somos muitos, mas caminhamos como um. E quando eu falo que somos muitos, é porque somos mesmo. Graças a Deus são milhares de vidas que estão sendo alcançadas no mundo todo. Mas nós entendemos que somos um. Caminhamos como um. Domingo que vem, já vou preparando seu coração, a gente vai ter aqui uma mensagem sobre excelência, porque somos também excelentes em tudo que fazemos. O Felipe mostrou aqui esse vídeo é o projeto justamente do que a gente vai ter logo aqui nesse templo, aqui do lado, aqui atrás, em nome de Jesus. Nesse domingo que vem, Thalita vai pregar nos 2 cultos, né? Vai estar, ainda temos mais uma mensagem no mês de novembro, mas domingo que vem, Thalita prega sobre excelência. Quando a gente fala sobre unidade, obviamente que nós não estamos falando sobre uniformidade. Aqui ninguém fala do mesmo jeito. Aqui nós temos pessoas de vários lugares. Eu sempre brinco, né? Nós temos uma igreja lá em Uberlândia. Para mim é Uberlândia, mas para eles é Uberlândia. Para a gente é igreja do amor, para eles é igreja do amor. Ou seja, nós temos vários sotaques. Ninguém aqui fala do mesmo jeito, ninguém age do mesmo jeito. Não. Mas nós entendemos que a beleza está em sermos diferentes, mas sendo movidos pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo de Deus que derramou amor no meu coração, no seu coração, é Ele que habita em mim, é Ele que habita em você e faz com que nós venhamos a ser um. E nessa palavrinha sobre unidade, nós temos que entender algo que a Bíblia fala lá em Atos 2, versículo 1, e por isso que eu falei do Espírito Santo. A Bíblia diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, como hoje aqui, no mesmo lugar, em unanimidade. Unidade é unanimidade, não é uniformidade. E o mais lindo aqui é que perceba que a palavra do Senhor vai falar sobre o derramar do Espírito Santo. A pergunta que eu faço é: o Espírito Santo já tinha sido derramado? Não. Mas a Bíblia diz que antes desse fogo ter caído, antes das línguas começarem a ser faladas, antes de tudo ter acontecido, uma coisa aconteceu: eles estavam unidos. É por isso que a presença de Deus, ela se manifesta onde existe unidade. O solo que faz com que a presença de Deus floresça se chama unidade. Para pensar. Você que já deve ter lido o livro de Atos, era uma igreja, gente, que não tinha crítica, era uma igreja que não tinha disputa, era uma igreja que não tinha lugar para ressentimentos, competitividade. Não. Por quê? Tudo isso perdia diante da presença do Senhor. E esse é o nosso chamado de hoje. Nós somos diferentes, nós não somos uniformes, mas precisamos ser unidos. Em suma, o que a gente vai trazer hoje para o nosso coração é que a gente não está aqui para buscar destaque pessoal. Nós não estamos aqui para buscarmos críticas individualistas. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para caminharmos juntos e unidos. A maior prova disso, em verdade, é que o Espírito Santo que habita em mim e em você, ele não habita simplesmente trazendo dons do Espírito sobre nossa vida, mas ele habita trazendo unidade.
Se nós queremos que o Espírito Santo de Deus se manifeste de uma forma muito mais poderosa, e aí sim, os dons se manifestem sobrenaturalmente, nós precisamos estar unidos. Aquele povo estava unido ali em oração, e de repente veio um derramar poderoso, começaram a falar em línguas, houve não sei quantas mil conversões, o nome do Senhor foi engrandecido naquele dia. É isso que Deus deseja. Por isso que em João 17 existe uma oração feita por nada mais nada menos que Jesus, e por 4 vezes, olha a oração de Jesus: Pai, que eles sejam um como nós somos um. 4 vezes. Gente, quando Deus repete alguma coisa para a gente, é porque Ele está querendo ensinar algo. Quando Deus está repetindo alguma coisa para mim, para você, é porque Ele está querendo trazer uma grande verdade no nosso coração. Ele está dizendo assim: preste atenção. Deus não está orando aqui por um templo grande, Deus não está orando aqui, por fama, eu quero dar fama para eles. Não, a Bíblia está dizendo que Jesus orou pela unidade. Se tem uma coisa que Deus dá muita importância para a igreja dele, é isso, é unidade, é comunhão. E a Bíblia está cheia de momentos em que a unidade abriu espaço para a glória de Deus se manifestar. Quando a gente vê Neemias reconstruindo as muralhas lá, os muros de Jerusalém, o que ele fez? Ele fez isso só? Não fez sozinho, ele fez em unidade. 52 dias, um tempo recorde, algo que levaria muito mais tempo, foi feito, sabe por quê? Houve unidade. A Bíblia fala de Josafá enfrentando, o rei Josafá enfrentando 3 grandes exércitos, que eram maiores que o povo de Judá. O que o povo fez? A Bíblia diz que o povo começou a adorar em uníssono, em unidade. E quando começou a adorar a Deus, Deus confundiu os inimigos e deu vitória. E Paulo e Silas, orando, adorando, justamente presos em Filipos, E a Bíblia mostra que houve um reboliço santo naquele momento. As cadeias se romperam, as portas se abriram, aquele tremor. Por quê? Porque houve unidade. Há um fio condutor em todas essas histórias. E qual é o fio condutor? Quando o povo de Deus caminha como um, o céu se move como nunca. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim: eu e você somos um. Olha para a outra também e diz assim: eu e você somos um. Se há unidade, gente, abre espaço para a glória. O que é que a desunião traz? A desunião abre espaço para a derrota. Tem gente que não está faltando, não está perdendo e sendo destruído por falta de recursos, não. Está infelizmente sendo derrotado por causa de não ter unidade. Tem casamento que não está bom, não está bem. Tem tudo, aparentemente tudo, mas está faltando o quê? Unidade. O esposo não ora com a esposa, não tem um diálogo, não tem uma conversa saudável. Está faltando unidade. Tem negócio que está falindo, sabe por quê? Está faltando unidade entre sócios. Se não houver unidade entre sócios, vai realmente falir e vai vir a desarmonia. O que é que Deus deseja de mim e de você? Só tem uma forma do Espírito Santo de Deus se mover: onde existe unidade. Por isso que, se tem uma tecla que nós batemos sempre na Igreja do Amor, é sobre a unidade. 23 anos se passaram, e se tem algo que a gente prega todo ano, é unidade. Se a gente chegou aqui até hoje, é porque graças a Deus tem havido unidade. Houve unidade na hora de a gente vender água mineral nos semáforos de Paulista, para a gente poder conseguir recursos para construir o Complexo do Amor. Sempre houve unidade em todos os momentos, de campanhas que a gente lançava, de projetos que Deus ia colocando no coração da igreja, porque todo mundo se uniu
aconteceu. Se a gente está aqui hoje em Orlando, é porque tem havido unidade. Agora, se você insistir em andar dividido na sua vida, não vai adiantar você esperar por algo sobrenatural, não vai. Sabe por quê? Deus não abençoa a desarmonia. Vou repetir isso. Deus não abençoa a desarmonia. Por isso que Paulo lá em Efésios 4:3 diz assim, sobre preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade não é algo que a gente cria, unidade já existe pelo Espírito Santo, no Espírito de Deus. Qual é a minha responsabilidade? O texto diz assim, preservar. Eu e você temos que preservar. E preservar por quê? Porque o orgulho vai vir para tentar destruir a unidade. A Bíblia vai mostrar que a competição, a indiferença, tudo isso, gente, vem para tentar destruir a unidade. E nós não podemos permitir que isso rasgue aquilo que o sangue de Jesus já costurou. Por isso que o sangue foi derramado, para poder pegar essa impureza, para poder pegar essas qualidades infelizmente negativas e não permitirmos que elas se alojem no nosso espírito. Quando Paulo está usando o verbo preservar, é porque quem preserva entende que aquilo que tem em mãos é precioso e frágil ao mesmo tempo. Precioso e frágil. Sabe aquele vaso de cristal que alguém dá para você? É algo que é precioso. Não foi você que fez, mas você vai ter que cuidar para que não se quebre. A mesma coisa é a unidade da igreja. Ela se originou no Espírito Santo. E nós temos a tarefa e a responsabilidade de não permitirmos que essa unidade seja ferida por atitudes humanas. Por isso que preservar unidade exige intencionalidade. Nós estamos sendo intencionais quando a gente prega essa mensagem. Essa mensagem está sendo pregada em todas as igrejas do amor, em todos os campos da igreja do amor. E por quê? Porque a gente entende que viver em unidade não é algo automático não, gente. Vai, coloca pessoas diferentes dentro do mesmo local, você vai ver se vai ser automático a unidade. Vai não. Tem que ser intencional, porque a gente vai ter que abrir mão da última palavra. Casamento é isso. Você casou, entra na mesma casa. A partir do momento que você entra na mesma casa, você vai entender que ele é bem diferente do que você. E aí você vai ter que abrir mão da última palavra, deixar de lado pequenas vaidades, vai ter que suportar em amor, como diz a Bíblia, estender graça quando alguém fala. Por isso que preservar a unidade significa escolher o vínculo da paz ao invés da divisão do ego. E isso não é fácil para mim e para você. O diabo sabe, o diabo tem se levantado infelizmente contra isso, contra a unidade. Nesses últimos tempos, de uma forma muito mais intensa, porque o diabo sabe que uma igreja dividida é uma igreja enfraquecida. Se você acha que o diabo está temendo, homens cheios de dons, não. O diabo teme alguém que está unido. Se tem um povo cheio de unidade, pode ter certeza de uma coisa, que o diabo vai estremecer. Por isso que hoje eu e você temos uma pergunta: o que precisamos entender para vivermos em unidade? O que é que vai fazer eu e você sermos um e podermos exercer o propósito que Deus tem para a nossa vida aqui na terra? Primeiro, temos que entender que somos diferentes, mas caminhamos como um. Somos diferentes, mas caminhamos como um. Romanos 15, 5, 6 diz: e o Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Presta atenção nesse detalhe: segundo Cristo Jesus, para que unânimes
e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não está dizendo assim, vocês vão pensar do mesmo jeito sempre, não. Quando eu disse, presta atenção no segundo Cristo Jesus, o que Paulo está dizendo é, no que é essencial em Cristo, nós temos que caminhar como um, porque a diversidade de personalidades, de histórias, de dons, não é problema não, gente, isso é maravilhoso, eu vou explicar por quê. Mas isso quando todos têm o mesmo alvo, glorificar a Deus. Ninguém aqui tem que ser cópia um do outro, não. A gente só tem que estar afinado na mesma canção. É feito um coral. Um coral não canta uníssono. Você vai perceber que o coral canta em harmonia. O baixo, tenor, o contralto, soprano, barítono. Ou seja, quando todo mundo começa a cantar, fica aquela coisa linda. São vozes diferentes, mas juntas produzem harmonia. A diversidade é que dá beleza ao som. Se não houvesse a diversidade, o som não ficaria bonito. O Espírito Santo de Deus, em outras palavras, é o maestro que afina cada nota, para que ninguém fique cantando fora do tom. E o tom é o tom do reino. Quando a gente entende isso, que unidade só existe onde há diversidade, ninguém vai eliminar essa diversidade, nós vamos celebrá-la. Meu Deus, Jesus colocou vários discípulos junto dele, e que coisa interessante, cada um diferente do outro. Aí a gente vai ver Paulo indo pregar para gentios, Pedro indo pregar para judeus, e os demais discípulos também se espalhando, e todos sendo usados de alguma maneira, de alguma forma. Tudo isso tem que ser ferramentas de Deus, quando essas ferramentas são submetidas ao mesmo propósito. Meu Deus, existe transformação. O que a gente não pode fazer é transformar singularidade em obstáculo. Como assim? O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando o povo de Deus se une, ainda que diverso, uma só voz se levanta para glorificar o Pai. Não é uma voz uniforme. Existem várias igrejas. Existe igreja que gosta de luz, existe igreja que não gosta. Existe igreja que já tem aquele louvor mais. Existe igreja que é mais tranquila. Ei, o mais importante, gente, é a nossa unidade, porque o céu não espera ouvir cópias, espera ouvir unidade. E qual é o maior problema que a gente vive hoje? É quando isso aqui entra em conflito com os princípios do reino. Não é a diversidade que tem que ser negada, mas é o ego que deve ser ajustado. Porque a gente foi projetado para viver junto. No céu, escuta isso, você já deve ter ouvido várias vezes, a gente vai viver junto, independente da denominação que a gente fazia parte, nós estaremos juntos. Por isso que a Bíblia fala que eu e você somos corpo de Cristo, e corpo foi feito para ser múltiplo. Imagina se o corpo fosse um dedão, misericórdia, não ia dar certo. Por isso que a gente tem que entender que cada membro contribui para o próximo. Esse é o mistério de sermos diferentes, mas caminharmos juntos. A Bíblia vai falar em Efésios 4,16 que há vida em cada junta que supre, ou seja, a gente está interligado. Existem pontos de conexão que une a mim e a você. Agora, se eu me isolo, eu me enfraqueço.
Mas se eu me uno, todo o corpo é fortalecido e vai expressar o poder de Deus. Como eu disse no início, é o Espírito Santo que pega todas as nossas diferenças e nos torna um só. Um só. Para pensar um pouco. Se você tivesse um aparelho eletrônico, tivesse tudo ok, um aparelho eletrônico maravilhoso, mas se ele não estivesse ligado na tomada, o que ia acontecer? Está lá intacto, está com as peças funcionando, mas se não estiver conectado à fonte de energia, não vai produzir absolutamente nada. A mesma coisa é quando a gente se isola. A mesma coisa é quando a gente simplesmente vive uma vida única e deixa de entender que nós somos um corpo. Tem tudo para dar certo, mas sem energia para viver, porque a desconexão rouba a vitalidade. Nós somos diferentes, mas somos um corpo e temos que caminhar juntos. Essa conexão é justamente o fluxo que faz com que esse amor seja vivido por todos nós de uma forma plena, de uma forma absoluta. Mas se nós não vivermos dessa maneira, você pode ter até um monte de talento, você pode até ter um monte de dom, mas infelizmente você não vai usar. Agora, podemos ter diferentes talentos, mas caminharmos como um. É o que nós chamamos de pluralidade na unidade. Você vai ter uma forma de comunicar diferente da minha, mas a gente vai caminhar como um. Independente se você é mais extrovertido ou introvertido, o que a gente vai ter que entender é: se nós nos unirmos, sem dúvida alguma, algo poderoso vai acontecer no céu e também na terra. Paulo vai falar em 1 Coríntios 12, 26, quando um membro sofre, todos sofrem com ele, quando um é honrado, todos se alegram com ele. É por isso que nessa diversidade, quando nós entendemos que precisamos caminhar como um, e estamos juntos, não estamos isolados, a carga do nosso irmão se torna a nossa carga. Por isso que nós vivemos isso, igreja em célula, a gente se conhece, a gente sabe o que cada um está vivendo. Sabe por quê? Porque na célula nós temos cadeira do amor, nós temos um momento de oração. Na célula tem um líder que vai ouvir, que vai escutar, que vai entender o que você está vivendo, que vai chorar com você quando você chorar, mas vai celebrar com você quando você se alegrar. Esse é o desejo do coração de Deus, para que haja uma sinfonia. Não é uniformidade, é sinfonia. Eu quero convidar você nessa manhã a não negligenciar essa verdade de precisar viver em comunhão, mesmo sendo diferente do seu irmão. O que precisamos entender para viver em unidade? Segundo lugar, não buscamos visibilidade, caminhamos como um. Lucas 9:48, o menor entre vocês será o maior. Se você perceber bem Lucas 9 e observar os versículos anteriores, os discípulos tinham acabado, gente, de realizar milagres, eles tinham acabado de ser tão usados por Deus, estavam voltando de uma missão. Eles curaram enfermos, expulsaram demônios, e de repente eles começam a discutir quem é o maior entre nós. A gente precisa entender algo. No reino, grandeza não se mede por visibilidade, se mede por serviço. O próprio Jesus procurou me ensinar isso. A motivação certa do nosso coração.
Aqui todos são convidados para usar seus talentos. Aqui todos são convidados para servir. Aqui todos são convidados para realmente multiplicar aquilo que Deus tem colocado sobre sua vida. Mas sempre ensinamos uma coisa: fazer isso com a motivação certa. Eu quero ser visto, eu quero mostrar que eu faço alguma coisa, eu quero ter uma posição, aí eu estou à procura de um título. Não é isso que Deus quer. Deus só quer que a gente o sirva. Logo em seguida a gente vai ver João com uma notícia, aparece com uma notícia para Jesus. Diz assim: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e os impedimos, porque não eram dos nossos. Está lá em Lucas 9:49. Se fosse traduzir para os dias de hoje, é como se João dissesse assim: ele não estava vestindo a mesma camisa que a gente, ele não era da igreja do amor, Jesus. Então a gente vai dar uma parada nele, para que ele não possa fazer mais o que ele está fazendo. E qual foi a resposta de Jesus? A melhor de todas, Lucas 9:50. Não os impeçam, porque quem não é contra vocês é por vocês. Os discípulos estavam preocupados com uma coisa só, gente: visibilidade. Jesus estava preocupado com expansão do reino. Enquanto os discípulos estavam pensando assim: vamos ver quem vai receber o crédito de tudo que fez, porque talvez eles estavam dizendo assim: eu curei um paralítico, não, mas eu curei um cego. Ou seja, estavam meio que competindo para ver quem é que tinha feito mais. E Jesus estava somente mostrando uma coisa: o reino não é sobre visibilidade, é sobre fidelidade. Quando a gente subir para o céu, ninguém aqui vai receber troféu, todos vão receber coroa. É para todo mundo, coroa da vida, para mim, para você. Quantas vezes a gente não cai nessa mesma armadilha de alguns brigam por um microfone, por uma posição? Quem vai aparecer mais? Os discípulos estavam fazendo isso, gente. Mas nós não podemos caminhar como consumidores que disputam a atenção. Não. A gente tem que caminhar como corpo. Sabe por que tudo está acontecendo aqui? Porque como corpo a gente se uniu. O pessoal da recepção pegou as plaquinhas, chegou cedo, se organizou. O pessoal da intercessão estava lá atrás, cedinho, orando, abençoando tudo que a gente ia fazer. O pessoal do louvor chegou cedo, para poder passar as músicas, para poder fazer tudo ok. O pessoal da mídia, da transmissão, de luz, de projeção, o pessoal da cantina, Amor Store, sabe, todo mundo se esforçando. Para quê? Para poder acontecer tudo que está acontecendo. Eu tive que chegar aqui, meu filhão passou o microfone comigo para ficar bonitinho. Ou seja, tudo foi feito de forma unida, e às vezes você nem sabe quem fez isso, mas a gente é um corpo. E quando a gente é um corpo, a gente não está querendo nenhum tipo de visibilidade. Porque quando a gente quer visibilidade, a gente começa a brigar, a gente começa a querer, na verdade, deixar o outro de lado. Paulo, lá em 1 Coríntios 6, 7, ele fala um pouco sobre uma igreja que estava vivendo essa competitividade, a necessidade de visibilidade. Irmãos estavam colocando outro irmão na justiça, e aí Paulo diz assim: o que vocês estão perdendo é muito maior do que aquilo que vocês poderiam ganhar. É o que acontece quando existe a necessidade da visibilidade. A gente se esquece que a gente é um corpo e cada um está cooperando para o corpo funcionar bem. Paulo vai perguntar assim: por que vocês não sofrem injustiça? Por que vocês não são defraudados e permitem que isso aconteça? A unidade é muito mais importante do que a vitória de um indivíduo. E a gente só consegue enxergar isso quando a gente enxerga Jesus na cruz. É a cruz que nos une. A Bíblia fala que
Quando Jesus foi levantado da cruz, Ele atraiu todos a Ele. Todos é todos. E quando Ele atraiu todos a Ele, Ele nos atraiu para que esse mistério poderoso pudesse ser revelado para nós. Nós somos um. Ali, Jesus não estava dizendo quem é o menos pecador, o mais pecador, não. Todos éramos pecadores. E Ele acabou, inclusive, quando Paulo vai trazendo isso em algumas de suas cartas, acabou essa divisão de judeu, de gentio, de circunciso, de incircunciso. Ou seja, nós somos um. Existe um custo para viver a unidade. Existe um custo, e o custo é a gente entender que a gente tem que matar o nosso eu, tem que crucificar a nossa carne, tem que abrir mão de muita coisa. É como no casamento, a aliança não se mantém só no sim do altar, mas são inúmeros nãos que você vai ter que dar diariamente a você mesmo ou a você mesma para que esse casamento continue. O que está em jogo não é a nossa reputação, o que está em jogo é o testemunho do corpo de Cristo. Se tem algo que eu e você precisamos viver, é isso: unidade, sem necessidade de visibilidade ou competitividade. É interessante porque dois homens de Deus, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar dele, John Wesley e George Whitefield. Meu Deus, eles foram dois gigantes que foram muito usados por Deus lá no avivamento do século XVIII. John tinha uma ênfase mais na disciplina, na santidade metodista. Whitefield tinha uma pregação que era arrebatadora, um cara que era avivalista nas ruas. Mas eles tinham diferenças teológicas. Essas diferenças teológicas, por um tempo, os afastaram um do outro. Agora, imagina se eles estivessem se unidos. Mas chegou um tempo em que Charles Wesley, que era irmão do John, escreveu para Whitefield e disse assim: amávamos mais quando sabíamos menos. Amávamos mais quando sabíamos menos. Sabe, a gente vive num mundo em que a gente quer tentar adivinhar coisas do apocalipse, da escatologia. A gente quer tentar mostrar que a nossa doutrina, que a gente acha que é a certa, é a certa e a outra é errada. O conhecimento é muito bom, é importante, mas a gente tem que entender que existe uma base que é muito simples: amor. Pregar o evangelho a toda criatura. O interessante é que o tempo passou. Uma hora o Whitefield foi questionado e perguntado se veria John Wesley no céu. E sabe qual foi a resposta de Whitefield? Até porque o coração dele entendeu que não era visibilidade nem competitividade que adiantava, mas a unidade. Ele disse assim: não. Ele estará tão próximo do trono de Cristo que eu nem conseguirei vê-lo de onde eu estarei. Meu Deus. É esse o coração que eu e você temos que ter. Cada vez que a gente vê alguém na igreja sendo usado, e talvez mais usado do que a gente, vamos celebrar, vamos se unir e vamos entender. Ei, ninguém está procurando holofotes ou luzes, não. Sabe, o diabo não precisa calar nossa pregação se ele conseguir nos dividir. Não precisa. Se ele conseguir nos dividir, nossa pregação vai ser vazia. Por isso que, em último lugar, para a gente entender como é que a gente pode viver essa unidade, precisamos entender que não somos críticos individualistas, caminhamos como um. Romanos 14, do versículo 10 ao 13, diz: tu, porém, por que julgas o teu irmão? Tu também porque desprezas o teu irmão, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus.
Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Uau! O que Paulo está querendo falar aqui? Presta atenção. Essa comunidade estava dividida por questões práticas secundárias. Qual era o problema? Alguns comiam de tudo, outros só comiam vegetais. Alguns eram mais regradozinhos. Eu posso comer carne, não, mas eu não como carne, eu só como vegetal. Alguns guardavam dias específicos, outros não. Mas o maior problema aqui não era essa diferença de opinião quanto a essas questões, não. Era o julgamento, a postura do julgamento, do desprezo. A palavra grega usada aqui para julgar é krino. E significa o quê? Avaliar ou condenar. Ou seja, essas pessoas condenavam. Paulo não está proibindo a pessoa ter discernimento. Ou seja, se alguém estivesse no pecado, fazendo algo contra Deus, essa pessoa não seria impedida de dizer, está errado. Não é isso, até porque Paulo fez isso uma vez, com Pedro. Mas o que ele está combatendo é a atitude de se colocar como juiz do outro, em questões onde Deus não estabeleceu condenação. Eu posso comer carne, ou vou só comer vegetal? Eita, quem está errado? O ponto principal é que a crítica individualista destrói, mata a unidade da igreja. Quem está julgando, gente, se coloca como centro, se coloca como uma pessoa que é certa. E no evangelho só tem um que é o centro, é Jesus. É o senhorio de Jesus. Se eu e você tivermos alguma dúvida, vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Por isso que sim, a gente tem que diferenciar valores essenciais do reino. Não tem negociação. Senhorio de Cristo, salvação pela fé, ressurreição. Agora, opiniões secundárias, formas de culto, quem é que está certo? Quem está errado? Músicas, estilos musicais ou preferências pessoais? Não. Quanto a isso, não. Por isso que um crítico individualista é alguém que vive como se a igreja existisse para se adequar ao seu padrão. E não é assim. Eu e você temos que entender que todo mundo aqui é imperfeito. Cristo não nos chamou para sermos juízes, nos chamou para sermos um com o nosso irmão. Por isso que Paulo vai dizer assim, concluindo: façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço. Ao invés de colocarmos pedra de tropeço, temos que construir caminhos que fortaleçam a fé uns dos outros. Eu e você temos que entender que nós não podemos alimentar a crítica individualista. E como é que a gente alimenta isso? Através de uma coisinha que é muito conhecida de todos, chamada fofoca. Fofoca. E fofoca é uma das armas mais sutis e ao mesmo tempo destrutivas que o diabo se utiliza contra a unidade da igreja. Parece que é pequena, parece que é inofensiva, parece que é algo assim que às vezes é até engraçado, mas o efeito é devastador, gente. Quando eu falo de fofoca, estou falando de algo que cria desinformação. É feito telefone sem fio. Você fala uma coisa para uma pessoa, a outra pessoa fala para outra pessoa, que fala para outra pessoa, que fala para outra pessoa. A mensagem original, gente, já está distorcida de forma plena. É um detalhe mal contado, é uma frase tirada do contexto, uma suspeita sua que é transformada em verdade. E aí daqui a pouco a gente tem uma nova versão da história circulando. Porque fofoca nunca vai transmitir fatos, vai transmitir interpretação. É aquilo que você acha. Fofoca é covardia. Sabe por que é covardia?
Porque é uma forma covarde de você lidar com o problema. Quando você teria que falar com a pessoa, você fala sobre a pessoa. Porque é muito mais fácil falar sobre alguém do que falar com alguém. E quando eu digo isso, falar com alguém, porque a Bíblia diz, Mateus 18:15, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Mas a fofoca é o atalho dos medrosos. Quando a gente está escolhendo falar pelas costas sobre alguém, a gente está tirando a oportunidade que Deus nos dá de amadurecermos e ao mesmo tempo a oportunidade do outro de mudar. Porque às vezes a gente vai falar com o outro e o outro vai dizer assim: você está certo, eu vou mudar nisso. Fofoca destrói confiança. A unidade não, a unidade fortalece a nossa confiança. Agora fofoca, a confiança se evapora. E por quê? Porque quem é que vai ficar se sentindo seguro e confiante num ambiente onde você sabe que suas falhas podem virar um assunto nos corredores da igreja ou nos grupos de WhatsApp? Isso é tão sério que até quem participa das rodas de fofoca não confia totalmente em quem fala fofoca. Porque sabe, se está falando de alguém para essa pessoa, para você, vai falar de você depois para uma outra pessoa. Fofoca abre espaço para o inimigo. Efésios 4:27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Tem igrejas que estão sendo paralisadas, não é por falta de dons não, porque tem muita gente boa, mas está sendo paralisada por causa da fofoca, por causa de desunião. Não é o diabo destruindo por fora não, infelizmente são os irmãos, através de suas línguas, destruindo por dentro. Vamos pensar um pouco na nossa vida agora. Quantas vezes nós repetimos algo sem ter certeza? Quantas vezes compartilhamos em oração, de forma espiritual? Só estou falando para você orar uma história que não nos cabia. Quantas vezes participamos de conversas que não tinham nada de solução, apenas combustível para a fofoca? Se a pessoa que você estava falando sobre ela estivesse ali, você continuaria falando? Se a resposta é não, então é fofoca. Ou a gente fala com quem pode resolver, ou a gente guarda silêncio. Mas tudo fora disso é uma semente de divisão. Hoje a gente tem que entender que fofoca não é um problema de palavras, é um problema de valores. E se eu e você toleramos isso, nós vamos atrair o que nós toleramos. Porque uma das coisas que a gente mais prega na Igreja do Amor é sobre unidade. É por isso. A gente sabe que uma igreja unida, ninguém para. Por mais diferentes que sejamos, ninguém para. Por isso que não nos importamos com julgamentos ou críticas individualistas. Não. A gente se preocupa com base, com princípios e valores. O resto é resto. Entendendo que vamos caminhar juntos. Sabe para onde? Para o céu. Unidos, a gente vai para o céu. E quando a gente chegar no céu, não vamos chegar com bandeira de nenhuma igreja. Vamos chegar com a bandeira do amor de Deus. Hoje eu quero convidar tanto a mim como a você a vivermos essa unidade.
Porque se a gente não vive a unidade, é como um câncer. Câncer é nada mais, nada menos do que células rebeldes. Elas decidem não mais seguir o programa que já existia dentro do corpo. E sabe o que acontece? Elas se rebelam. E quando se rebelam, vão recrutando outras células para a sua causa. E surge um tumor. Daqui a pouco, a rebelião se espalha e se torna uma metástase. E tudo isso é para sabotar o bom funcionamento do corpo e destruí-lo completamente. O que o câncer faz de forma biológica é o que a desunião faz espiritualmente. Quando alguém diz assim: não quero mais andar com você, não vou mais viver essa visão, vou seguir minha agenda, na verdade vou continuar dentro da igreja, mas agora que o povo me ature. Infelizmente, isso é um câncer, e vai destruir algo que é saudável. O bom e a boa notícia é que Deus nos deu um sistema imunológico espiritual. Um médico certa vez disse: a maioria das pessoas já teve câncer e nem sabe. Sabe por quê? Porque o sistema imunológico identificou e eliminou antes que fosse um problema. Na igreja é a mesma coisa. Quando a gente está fortalecido na fé, quando a gente está vivendo no Espírito, quando o amor é o vínculo que nos conecta, quando vem uma tentativa de divisão, de criar raízes ali, Deus se levanta. O corpo é saudável quando se cura sozinho, antes mesmo de precisar de remédio. Por isso que a gente ensina sobre maturidade, unidade, se encher do Espírito. Porque quando a gente está vivendo dessa forma, quando vem uma ferida, é arrancada, para que a gente possa continuar vivendo de forma saudável. Fique em pé no seu lugar, por favor. Quando a gente fala de unidade, unidade não é luxo para a igreja, não. É uma questão de vida ou morte. Porque aqui a gente está decidindo, nós não vamos ser células rebeldes, mas membros vivos, conectados, que edificam um ao outro em amor e seguem caminhando juntos.